Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que a graça dele seja sobre cada um de nós. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra do Senhor. E hoje nós temos como tema o pecado como estorvo. Na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: há caminhos que parecem inofensivos, mas todo cuidado é pouco, leva direto para a morte. Na Almeida, revista e atualizada, está escrito assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Aqui o pregador está nos alertando a nossa forma de vida, como viver em paz, em santidade na presença de Deus, porque os nossos feitos, cada um deles, tem uma consequência. Ou seja, toda ação tem uma reação. E nesse caminho de santificação e vida diante de Deus, nós vamos colher aquilo que nós iremos plantar. Embora Deus continue nos amando e nos perdoando, mas vamos sempre colher as consequências dos nossos atos. Por isso que a Bíblia nos aconselha e nos ensina a caminhar pelos caminhos que a palavra do Senhor nos orienta, porque são caminhos de vida e de bênção. Nós precisamos encarar o pecado como algo sério, como um estorvo em nossa vida. Na verdade, o pecado é aquele elemento estranho que altera a ordem original das coisas, que desorganiza a vida, que desfigura a imagem de Deus no homem, que provoca um atordoamento mental, uma confusão e até mesmo uma perturbação. É o pecado que promove barreiras entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, que promove divisão entre nós e as pessoas, e o que é muito mais sério, promove divisão entre nós e Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afasta de Deus e cria uma barreira. É o pecado que rouba a paz interior, também chamada de paz de espírito. É o pecado que cria situações emocionais extremamente desagradáveis, com senso de culpa, sensação de vazio e certa dose incômoda de tristeza. Então veja como é sério o pecado. Quando praticado, ele traz todas essas consequências ruins em nossa vida e nos leva a um estado mental de tristeza, depressão, de angústia, desânimo, e muitos tentam resolver de maneira drástica. É o pecado que abala fortemente aquela dosagem necessária de segurança pessoal, sem a qual você, eu, todos nós não sabemos como e nem quando agir. É o pecado que desperta estranhas sensações em cadeia. A Bíblia diz no Salmo 42, no versículo 7, o salmista diz: um abismo chama um outro abismo. E ele sabia bem o que estava falando. Meu amado irmão, minha amada irmã, é o pecado que gera censura, repúdio, discriminação e vingança da parte daqueles que vivem ao seu lado. Porque quando nós cometemos pecado, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. E principalmente aquele contra quem nós pecamos. É o pecado que mancha a nossa reputação, que suja o nosso currículo vitae, que depõe contra nós e nos tira o respeito e a autoridade. É o pecado que provoca manifestação da ira de Deus contra nós. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte. Em contrapartida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o pecado que vicia, que cauteriza a mente, que adoece e mata, não só o indivíduo, mas também gerações ou civilizações inteiras, quando se multiplica e se alastra. Portanto, o pecado
não convém a nós. Qualquer disposição para mantê-lo continuamente afastado de nossa experiência pessoal será absolutamente válida. E esse, meu querido irmão, minha querida irmã e todos que nos ouvem, tem sido a palavra de Deus para nós nessa manhã e tem sido o conselho de Deus desde as antiguidades, ou seja, desde que o homem é homem. Lá no Éden, Deus orientou nossos pais e os aconselhou a não cometer o pecado. Só que Deus também nos deu o livre-arbítrio. Deus nunca vai proibir ninguém de pecar. Ele aconselha a nós não pecarmos, porque Ele sabe que depois disso nós vamos sofrer a tristeza, as consequências dos nossos atos. Só que lá no Éden, nossos pais não ouviram e eles desobedeceram a Deus. Deus disse, olha, não faça isso, porque no dia que vocês fizerem, a vida de vocês vai mudar. E por incrível que pareça, mesmo Deus odiando o pecado, e em contrapartida amando o pecador, mesmo Deus aconselhando o homem a não pecar, instruindo o homem a não pecar, o homem quer culpar a Deus pelas atrocidades, pelas tristezas, pelas as mortes, pelas injustiças no mundo. Se fomos nós que plantamos a injustiça, fomos nós que pecamos, fomos nós que desobedecemos a Deus, como que será Deus responsável pelos nossos atos? Jamais. A Bíblia diz que Deus nos ama, e Deus ama todas as pessoas de um modo geral. Portanto, Deus quer que nós estejamos bem. O conselho do Senhor nessa manhã é: não peques para não sofrer. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas Deus ama incondicionalmente o pecador. Tanto que enviou seu Filho do alto dos céus para nos redimir da culpa do pecado e recebê-lo como nosso Salvador. E um dia teremos, com certeza, a liberdade de dizer que não somos mais pecadores. Iremos viver em santidade perante Deus. Que a palavra do Senhor te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, pelos teus conselhos. Obrigado, meu grande Deus, por nos orientar todos os dias a não pecar. Nós sabemos que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus, eu oro em nome de Jesus pela igreja do Senhor, que ela caminhe em santidade, que a família caminhe em santidade, que seja curado os enfermos e que seja abençoada a nossa pátria, o nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.